Olá, tudo bem? Eu sou Tatiana, coordenadora do SGI, e vou passar para você agora o treinamento sobre responsabilidade civil e criminal na segurança do trabalho e sobre o nosso procedimento de sistema de consequência. Vamos lá? Eu sempre gosto de iniciar os nossos treinamentos relembrando a nossa política do SGI. Aí na tela está a nossa política. Você já conhece, já foi apresentada a ela em outros treinamentos. É importante também a gente sempre relembrar o nosso código de ética. Aqui está o resumo dele em alguns tópicos. Nesse treinamento de hoje, eu quero fazer um convite a você a refletir um pouco sobre a palavra responsabilidade. O que é responsabilidade para você? A palavra responsabilidade tem origem na expressão latina respondere, significando a obrigação que alguém tem de assumir as consequências jurídicas de suas atividades. Responsabilidade é a obrigação de reparar o dano que uma pessoa causa a outra. A responsabilidade tem por finalidade restituir ou ressarcir algo que foi tirado de alguém. Exprime a ideia de restauração e equilíbrio. Na esfera do direito, a responsabilidade ela pode ser civil ou criminal. A responsabilidade civil se refere ao dano de ordem pessoal contra alguém. A responsabilidade civil busca a reparação do dano causado. Na responsabilidade civil, o responsável pelo dano causado deverá ressarcir aquele que sofreu o dano. Normalmente, esse ressarcimento é feito de forma pecuniária, financeira. Já na responsabilidade penal ou criminal, o agente infringe uma norma de direito público. Nesse caso, o interesse lesado é a sociedade. É pessoal, do empregador, do tomador de serviço, do preposto, do técnico de segurança, do encarregado. Na responsabilidade criminal, o responsável responderá criminalmente. Um exemplo claro ocorre quando o empregador que deveria fechar os buracos de uma fundação de uma obra e não o faz, e o trabalhador acaba caindo lá e sofrendo algum dano, uma morte, por exemplo. Nesse caso, além da indenização financeira, o empregador ou a pessoa que respondia por ele naquele setor, mestre de obras, por exemplo, poderá ser preso. Então, gente, atenção! No caso da responsabilidade penal, normalmente a pessoa que diretamente poderia ter feito algo e não fez, terá a maior chance de ser responsabilizada. Crimes, né? O crime ele pode ser doloso ou culposo. O crime doloso considera como dolosa a conduta criminosa na qual o agente quis ou assumiu o resultado, ou seja, houve a intenção. Já o crime culposo considera a conduta como culposa quando o agente deu causa ao resultado, por imprudência, negligência ou imperícia. Ou seja, não houve a intenção, mas houve um desses três fatores. A imprudência, agiu de forma precipitada, sem cuidado ou cautela, ou houve a negligência, descuido ou desatenção, deixando de observar a precaução normalmente adotada na situação, ou a imperícia, agiu sem habilidade ou qualificação técnica. Alguns exemplos de lei dentro do Código Civil Brasileiro. Artigo 30. Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Artigo 159. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia causar dano a outra pessoa, obriga-se a indenizar o prejuízo. Responsabilidade criminal. Artigo 132 do Código Penal. Expor a vida ou a saúde do trabalhador a perigo direto e iminente. Pena, prisão de 3 meses a 1 ano. Artigo 121. Quando o acidente decorre de culpa grave, caracterizado em processo criminal, o causador do evento fica sujeito se resulta a morte do trabalhador, detenção de 1 a 3 anos, aumento da pena de 1/3 se o crime for resultante da inobservância de regra técnica da profissão,
Atenção aos técnicos de segurança. Artigo 129 do Código Penal. Se resulta em lesão corporal de natureza grave ou incapacidade permanente para o trabalho, detenção de 2 meses a 1 ano. Então, pessoal, nós vimos aqui algumas responsabilidades na esfera civil e criminal. Porém, existem outras responsabilidades também, que quando um colaborador é contratado, ele se compromete com a empresa se compromete com ele e ele com a empresa. E a empresa, a GIE, espera dos seus colaboradores, principalmente em cargo de liderança, essas responsabilidades. Orientar sua equipe com relação aos procedimentos e riscos da atividade, não deixar ninguém realizar as atividades com dúvida, verificar as condições físicas e emocional da sua equipe antes de executar as atividades, realizar DDS focando sempre os riscos da atividade do dia, planejar o trabalho de forma a garantir que os equipamentos, ferramentas, informação estejam adequados e disponíveis para as atividades, não conviver com desvios, nem situações de risco, informar imediatamente a empresa a ocorrência de qualquer incidente ou acidente, atuar sempre em conjunto com o SMS, para promover ações preventivas, conscientização, cultura da prevenção e aplicar as medidas disciplinares necessárias. Que medidas são essas? Uma vez que os colaboradores estão cientes das suas responsabilidades, mas por algum motivo não cumprem, eles estão passíveis a medidas disciplinares. A GIE, ela estabelece um procedimento escrito que fala sobre essas medidas disciplinares. O procedimento é o sistema de consequência. Ele fica na rede e você pode pedir para o SMS para ter acesso a esse documento, certo? Esse procedimento, ele define o que é falta. Falta é um ato cometido em desacordo com a política, código de ética, procedimentos, acordos e práticas da empresa e do cliente, independente se houve ou não a intenção. E também a falta grave, que é uma falta com potencial de ocasionar um dano de grande intensidade à empresa, cliente, outros colaboradores e meio ambiente. São exemplos: colocar em risco eminente a integridade das pessoas, instalações e meio ambiente, ocasionar prejuízo grande ao patrimônio ou à imagem da empresa. Quando for identificado que o colaborador cometeu uma falta, o seu gestor deverá aplicar até 24 horas depois o sistema de consequência. Vamos ver esse sistema. Primeiramente, o colaborador que cometer uma falta, a sua primeira falta, ele deverá levar uma advertência verbal pelo seu gestor. Se essa falta se repetir, então ele deverá levar uma advertência por escrito. Essa advertência é feita em um formulário específico do sistema de consequências e nele consta o motivo pelo qual ele está sendo advertido. Suspensão entre 1 e 5 dias. O colaborador deverá ser formalmente suspenso pelo gestor responsável pela quantidade de dias proporcional à falta cometida, também através do formulário Sistema de Consequência, que vai ter os dias de suspensão e o motivo. A advertência ou suspensão deverá ser feita de forma respeitosa e em local adequado, sem sofrer exposição, devendo ficar bem claro o motivo pelo qual está sendo advertido. Em caso de falta grave, o gestor poderá aplicar diretamente a advertência por escrito ou a suspensão, de 1 a 5 dias, sempre respeitando o prazo de 24 horas. O líder responsável pelo profissional que cometeu a falta também deverá receber a medida disciplinar caso seja verificado que houve omissão ou conivência da sua parte. Então, esse procedimento ele é aplicado também para a liderança, principalmente para a liderança. Caso o funcionário se recuse a assinar o formulário, 2 testemunhas deverão ser convocadas pelo gestor e comunicadas do motivo da aplicação da advertência ou suspensão do funcionário em questão, na presença dos mesmos. O formulário deverá ser assinado pelas 2 testemunhas, uma via é do funcionário, a outra via fica no dossiê dele na empresa. Certo? Então, pessoal, aqui
nós falamos sobre o nosso procedimento de sistema de consequência. Agora você já conhece, certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo ou com algum profissional de SMS do seu contrato. Obrigada pela atenção.